Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre a luta dos trabalhadores na Inglaterra. Antes disso, eu vou contextualizar o que vinha ocorrendo na Europa durante o século XIX. Como já foi dito na última aula, a Primavera dos Povos ela surge na França, e com a Primavera dos Povos nós temos a luta dos populares, a luta do povo na França ganhando força. Com isso, essa luta vai buscar justamente uma participação popular maior nas decisões do Estado, assim como também uma reformulação no modelo de governo na França. Bom, além disso, essas ideias vão estar justamente entrando e influenciando outros territórios na Europa, que é o caso da Áustria, assim como também nós temos ali indiretamente uma influência na unificação germânica e na unificação italiana. Isso só são alguns exemplos. Entre outras localidades europeias, nós vamos ter ali também as ideias da Primavera dos Povos chegando nesses locais. Bom, voltando ao assunto principal da aula de hoje, a luta dos trabalhadores na Inglaterra, ela é uma reação a uma condição na vida social da Inglaterra. No caso, uma vida de extrema precariedade por parte da população que viviam nas cidades inglesas. Bom, mas o que aconteceu para que essa população vivesse em condições precárias? Bom, durante duas ondas de aumento na produção, nós temos também as chamadas revoluções industriais, as duas ondas da Revolução Industrial. Dentro dessas duas ondas da Revolução Industrial, aumentou, obviamente, como já foi citado, aumentou muito a produção, levando a Inglaterra a se colocar num contexto globalizado, num contexto mundial, melhor dizendo, como uma potência imperialista, buscando sempre exportar mais os seus produtos industrializados. Então, a primeira parte da Revolução Industrial é o aumento da produção e a postura imperialista da Inglaterra no contexto mundial. Além disso, após essas revoluções industriais, nós vamos, ou melhor dizendo, durante essas revoluções industriais, nós vamos ter o aumento do número de cidades na Inglaterra, assim como também o aumento das populações urbanas na Inglaterra. Esse aumento do número de pessoas nas cidades vai levar também a alguns problemas nas questões urbanísticas dessas cidades, já que não existia um planejamento em como seriam feitas essas construções. Dentro disso, as cidades inglesas não vão ter, na sua maioria, não vão ter saneamento básico. Boa parte dessas pessoas com falta de saneamento básico vão sofrer com os surtos de epidemias, de surtos de doenças que vão estar prejudicando a saúde pública. Além disso, nós vamos ter também um aumento na violência dentro dessas cidades inglesas, que está ligado ao quê? Bom, o aumento das tecnologias durante as revoluções industriais, ligado também ao aumento da população na Inglaterra, vai aumentar consideravelmente o número de desempregados. Com o aumento do número de desempregados nas cidades inglesas, nós vamos ter também diretamente o aumento dos assaltos, dos furtos, dos assassinatos, assim como também vai se aumentar o número de casos de prostituição nas cidades inglesas. Bom, paralelo a isso, a realidade das fábricas inglesas era de uma verdadeira calamidade, já que as pessoas trabalhavam intensamente durante várias horas do dia. Basicamente, a jornada em média dos trabalhadores ingleses eram de 12 a 14 horas por dia, sem direito a quase nenhuma pausa.
o indivíduo deveria trabalhar a todo momento, sem direito também a nenhum seguro. Ou seja, se ele se acidentasse no trabalho, ele não teria direito a um atestado médico. Se ele não fosse trabalhar, ele não receberia. Além disso, além dele não ter, né, nenhum seguro, né, sobre a sua integridade física, ele também não tinha direito a nenhuma folga semanal. Então ele trabalhava todos os dias da semana intensamente, sem direito a pausas e também sem direito a se machucar. Obviamente era uma realidade caótica. E dentro disso, nós temos outras questões, como também o trabalho infantil e o trabalho feminino mal remunerado. As mulheres recebiam menos do que os outros trabalhadores e, inclusive, em muitos casos, as mulheres trabalhavam mais do que os operários homens. Dentro desse contexto, obviamente, os trabalhadores ingleses eles vão reagir a todas essas condições. Num primeiro momento, sem uma organização, quando os trabalhadores se posicionavam contra o seu patrão, o patrão resolvia da seguinte forma: olha, você quer o quê? Você quer melhor salário? Procura um outro lugar. Ah, você quer uma jornada de trabalho mais digna? Procure outro lugar. Porque a minha empresa pode contratar, né, a qualquer momento um novo empregado, já que existem várias pessoas precisando trabalhar. Então, esse tipo de situação era muito comum. O trabalhador individualmente reivindicando contra o patrão, ele acabava ficando de mãos atadas. Mas à medida que foram surgindo os agrupamentos de trabalhadores, foram surgindo movimentos fortes que conseguiam contestar e que conseguiam fazer, né, modificações no sistema, né, político e no sistema, né, de empregador e trabalhador. Dentro disso, nós temos dois movimentos principais, que são o movimento cartista e o movimento ludista. Um vai ter características mais brandas, enquanto o outro vai ter características mais radicais. O legal é de salientar é que esses movimentos dos trabalhadores, que mais à frente vão fazer surgir os primeiros sindicatos, eles não vão ter características ligadas ao socialismo e comunismo, que eram correntes que vinham crescendo em debate durante o século XIX. Pois esses movimentos dos trabalhadores, eles não visavam uma mudança na estrutura política, social e econômica da sociedade inglesa. Eles queriam somente pequenas mudanças no sistema político e uma melhoria nas condições dos trabalhadores, nas condições de vida dos trabalhadores, certo? Com isso, nós temos, né, agora que explicar quais eram esses dois, né, os principais pontos desses dois movimentos. Bom, o movimento cartista, ele é basicamente a primeira sementinha do movimento sindical na Inglaterra. Esse movimento cartista, ele basicamente vai funcionar à base de baixo-assinadas, né? Dentro disso, eles, né, coletavam dentro das fábricas, né, o maior número de assinaturas possíveis dos trabalhadores, que seriam repassados para os chefes das indústrias e para os chefes políticos da Inglaterra naquela época. Com isso, eles pediam, né, pediam melhorias nas condições de trabalho, pediam mudanças na política e também, né, promoviam ali uma ameaça na paralisação dos trabalhos, ou seja, né, o surgimento ali das ideias de greve. Dentro desses movimentos cartistas, nós temos como principal marco a Carta do Povo, que ocorre, né, durante o reinado da Rainha Vitória, e a Carta do Povo vai ter uma perspectiva de mudanças nos direitos políticos. Bom, eles queriam a diminuição no período de transição dos parlamentos, ou seja, cada vez mais intensificar o número
de eleições para o parlamento, para eles terem uma autonomia maior, né, e uma influência maior sobre o parlamento, certo? Para quem não lembra, a Inglaterra é uma monarquia constitucional onde o parlamento é determinante para a organização e administração da Inglaterra. Então, dentro da proposta da Carta do Povo, eles queriam um parlamento eleito de um ano em um ano, ou seja, a cada ano seria eleito um novo parlamento. Além disso, eles queriam também contestar uma decisão feita, né, anteriormente a essa carta, que proibia o voto dos trabalhadores. Eles queriam promover novamente o sufrágio universal masculino. Detalhe, eles não tocaram na questão do sufrágio universal, ou seja, contemplando as mulheres. Eles queriam o voto universal masculino e também o voto secreto, que é uma proteção para a pessoa que está votando. Essas medidas que eles pediram na Carta do Povo, né, são só algumas entre outras. E quase todas essas medidas elas vão ser vetadas. Porém, o movimento cartista, na questão de trabalho, ele vai conseguir algumas mudanças. Nós temos a questão do trabalho infantil, o trabalho das mulheres, vão haver regulamentações no trabalho feminino e no trabalho infantil. E isso é um ponto positivo para o movimento cartista. Bom, além do movimento cartista, nós temos o movimento ludista. O movimento ludista ele recebe esse nome devido à sua principal liderança, que é o Ned Ludd. O Ned Ludd ele vai convocar agrupamentos de trabalhadores para estarem quebrando os maquinários das indústrias, das empresas. Bom, basicamente isso consistia no quê? Eles pediam, né, uma mudança, uma reestruturação na condição do trabalho. Se o empregador não fizesse isso, eles iriam causar prejuízos ao trabalhador, certo? Então, esses prejuízos seriam dados de que maneira? Quebrando as máquinas, né, do dono da indústria. Esse movimento ele vai conseguir, né, de certa forma, ser um alicerce, um suporte para os movimentos mais moderados, como o movimento cartista. Porém, o movimento ludista ele não vai ser um protagonista no processo de mudanças, né, e de concedimentos de direitos aos trabalhadores. O movimento cartista ele vai ser mais efetivo por essa questão da mobilização pacífica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só esclarecer, é só tirar dúvidas através do e-mail. E, além disso, eu estarei, né, também auxiliando vocês através do roteiro de estudos. Então, acompanhe o roteiro de estudos de vocês e até a próxima, galera!